Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo esse vídeo. Eu vou falar sobre a utilização de vetores dentro do Portugal Studio. Para que servem vetores? Para que servem estruturas de dados? A verdade é que guardar informação é uma coisa que vai ficando cada vez mais complexa à medida que nossos códigos vão se tornando maiores. Então, como guardar os dados, em que ordem, como será ocupado, quanto de espaço será ocupado, são questões que se tornam relevantes à medida que a gente vai se aprofundando no mundo de desenvolvimento de códigos. O nosso primeiro contato com isso é a partir das variáveis, que, claro, a gente vai continuar utilizando elas, estruturas de dados não substituem variáveis. A gente pode pensar nas variáveis como uma maneira de guardar informação. Porque, lembrando sempre, né, as variáveis, assim como as estruturas de dados, vão ser um espaço da memória do nosso computador que vai estar disponível para guardar informações. A diferença básica entre uma variável e um vetor, que é o nosso objeto de estudo aqui, é que o vetor vai poder guardar diferentes informações do mesmo tipo. Então, a gente pode pensar em variáveis como gavetas, onde a gente consegue colocar itens dentro, no caso, informações, seja do tipo inteiro, cadeia, caractere, lógico, enfim. Mas a gente pode pensar sempre nas variáveis como gavetas. E a gente pode pensar em um vetor como um guarda-roupa que tem várias gavetas. Então, não é que quando a gente tem um vetor, a gente deixa de guardar a informação. Pelo contrário, a gente guarda a informação, mas a gente vai poder guardar um maior número de informação. Porque pensa, por exemplo, a gente precisa guardar 20 nomes. Vai ser muito complicado a gente ter 20 variáveis para isso. Não que seja impossível, mas é trabalhoso. Provavelmente vai dar problema no código. A gente vai ter que ter um cuidado muito grande, ficar tendo todo um trabalho de correção de bug, porque contando esse volume de variáveis, de nomes de variáveis que a gente pode acabar modificando, a gente provavelmente vai ter problemas. Uma coisa importante de entender é que a máquina faz exatamente o que a gente pede. Então, em programação, a nossa maior preocupação é o erro humano. E o erro humano vai sempre acontecer. Claro que a gente tem que buscar sempre corrigir, minimizar esses erros, né? Mas a gente tem que ter em mente que erros vão acontecer. Então, a gente trabalha sempre para minimizar a quantidade de erros. Então, a gente não tenta, dentro do possível, não dar chance pro erro, dar chance pro azar, né? Então, em vez de eu ter 20 variáveis, eu vou ter um vetor com 20 posições, que na prática, né, são 20 locais para guardar a informação, como se fossem 20 variáveis, mas é muito mais fácil de acessar. E claro, uma questão que agora não é tão relevante, né, já que vocês estão aqui iniciando, né, vai ser uma maneira também mais otimizada de guardar essas informações. Mas isso não é uma preocupação para agora. Vamos focar no que um vetor realmente faz. Aqui eu tenho um exemplo, a gente pode imaginar cada uma desses quadrados como gavetas. E esse grande quadrado como armário. Então, nosso grande armário, né, é o nosso vetor. E cada uma dessas gavetinhas é uma posição do vetor. Então, um vetor sempre tem uma quantidade. Ele sempre tem uma quantidade fixa de posições que podem conter valores dentro. Uma coisa importante sobre vetores, eu posso guardar informações diferentes ou informações iguais. Nada o impede na posição 0 e na posição 7 ter o mesmo valor, tudo bem, não tem problema. Mas eu posso colocar valores diferentes em cada uma das posições. Então, cada posição é independente uma da outra. Uma coisa que pode confundir é que a contagem de um vetor começa no 0, não começa no 1. Então, quando eu digo aqui que eu tenho 20 posições, essas posições vão ser do 0 até 19. Do 0 a 19, eu tenho 20 posições. É claro, estou no exemplo de 20, né? Poderia ser qualquer valor, poderia ser 5, 200, enfim, o valor que eu quisesse. Eu tenho aqui um exemplo que eu tenho 20 posições. Do 0 até o 19 são 20 posições. Mas em vez de começar no 1 e terminar no 20, eu começo no 0 e termino no 19. Então é um pouquinho confuso, não é confuso, é um pouquinho complicadinho a gente se acostumar em começar a contagem do 0, mas com o tempo vocês vão pegar, isso vai ficar bem natural. Vamos agora para nossa declaração. Como é que eu declaro um vetor? É muito similar à declaração de uma variável, mas tem algumas diferenças. Igual qualquer variável, eu tenho que dizer o tipo. Então, cadeia, inteiro, caractere, lógico, real,
5 tipos aqui do Portugal. Depois eu dou um nome para esse vetor, igual eu dou um nome para uma variável. E aí a gente começa a ter as pequenas diferenças. Primeira coisa, um vetor tem sempre um tamanho. Então, nesse caso, esse vetor tem 3 posições. Ele poderia ter 20, ele poderia ter 200. Eu posso colocar o valor que eu desejar aqui dentro. Nesse caso, eu quero que o vetor tenha 3 posições. Então, no caso, esse vetor vai do 0 até o 2. Além disso, essa aqui é a declaração básica, né? Então, o tipo, o nome e o tamanho do vetor. Depois, a gente tem a parte de atribuir um valor inicial. Então, para fazer isso, eu uso um sinal de igual. E aí, eu abro chaves. E dentro das chaves, eu coloco os valores de cada uma das posições. No caso aqui, eu tenho 3 posições. Então, eu tenho 3 valores. 20, 22, 200. Poderia ser qualquer valor de inteiros aqui, né? Então, agora, se eu pedir aqui pro meu código fazer um escreva números, ó, posição 0. Deixa só eu fazer aqui para ele descer a linha. Então, eu vou pedir para escrever que tá na posição 0, posição 1 e posição 2. Vou dar um play aqui, 20, 22, 200. Se alterar aqui os valores iniciais, né? Então, por exemplo, ó, 46, vou colocar aqui 2, e esse aqui eu vou deixar 0. Vou rodar meu código, 4620. Se eu mudar só aqui, ó, por exemplo, colocar 30, eu vou ter 32 e 0. Então, aqui a gente está declarando e inicializando essas posições. Então, as posições têm valores. E aqui eu estou escrevendo manualmente cada uma das posições. Posição 0, posição 1 e posição 2. Por que eu tenho 0, 1 e 2? Porque eu tenho um vetor de 3 posições. Então, inicia no 0 e vai até o 2. São 3 posições, só que a contagem começa no 0 em vez de começar no 1. Vamos para o nosso segundo exemplo. Eu tenho aqui um vetor de nomes e eu declarei ele, mas eu fiz aquela declaração sem a inicialização. Então, eu tenho cadeia, nomes, 5, tem 5 posições esse vetor. E agora eu estou preenchendo cada uma das posições manualmente. Então, eu acesso nome 0, nome 1, nome 2, nome 3, nome 4. Para acessar uma posição do vetor, eu sempre informo o nome do vetor e a posição que eu quero acessar. Isso serve tanto para alterar, então, para eu alterar, né, que nem uma variável, eu coloco o sinal de igual e altero. Mas eu também vou usar isso para verificações. Então, se nomes 0, então estou verificando a primeira posição do vetor, for diferente de Maria, observem que, igual uma variável, né? Usei aqui o operador de diferente, só que em vez de colocar só o nome, eu também tenho que colocar o index, né? É a posição que eu estou acessando. Aí eu vou ter aqui um escreva. O nome o primeiro nome não é Maria. Vou colocar aqui um senão. Escreva o primeiro nome é Maria. O primeiro nome é Maria porque, de fato, o meu nome está aqui como Maria. Se alterar para, por exemplo, Bruno, o primeiro nome não é Maria. E claro, eu posso verificar qualquer uma dessas posições, né? Tranquilamente. Eu só não posso verificar posições além do tamanho do meu vetor. Se eu faço isso, por exemplo, verificar a posição 6, eu tenho uma mensagem de erro. Por quê? Porque eu estou tentando acessar a posição 6 de um vetor que tem 5 posições. Então, eu só tenho a posição 0 a 4. A posição 6 não existe. Por consequência, eu vou ter uma mensagem de erro se eu tentar verificar, manipular, né, alterando o valor de uma posição que não existe. Aí, alterando ali para um valor válido, né, eu não tenho a ocorrência desse erro. Vamos para o nosso terceiro exemplo. Aqui, vou trabalhar com 2 laços de repetição. Um que vai permitir que eu preencha meu vetor e outro que vai permitir que eu imprima para o meu usuário os valores dentro do vetor. Então, percebam que esse vetor aqui, ele não foi inicializado, ele não tem nenhum valor dentro. Vamos observar esse par aqui. Ele começa no 0, porque a gente vai acessar a posição 0, 1, 2 e 3. A condição dele é i ser menor que 4, porque 4, quando i for 4, né,
4 não é menor que 4, então a repetição encerra. E eu vou estar sempre incrementando em 1 o valor de i. Nesse caso aqui, como eu quero preencher todo o vetor, eu vou usar o valor de i para acessar a posição do vetor. Por quê? Primeiro eu vou acessar a posição 0, depois a 1, depois a 2, depois a 3. Então, é muito comum utilizar o para em conjunto com vetores, porque ele vai permitir que a gente altere todo o vetor. Então, aqui a gente solicita para o usuário o que ele quer colocar dentro da posição, né, do vetor. E observem que aqui eu estou colocando i mais 1. Isso não está alterando o valor de i, tá? Mas o que isso aqui faz? Faz com que para o usuário seja exibido um valor de 1 a 4 em vez de 0 a 3. Para o usuário, é melhor a gente sempre trabalhar com números positivos, mas internamente a gente trabalha com o número a partir do 0. Que é muito estranho para o usuário, né? Com a posição 0. Lembrando sempre que o que acontece internamente não precisa ser refletido para o usuário sempre, né? A gente só mostra para o usuário o que a gente precisa mostrar. Aí eu tô pedindo para o meu usuário preencher, né? Resp. Lembrando que isso aqui vai ser repetido 4 vezes. E aí eu coloco dentro do meu vetor cidades. Percebam que eu estou acessando a partir do i, a posição do vetor. Eu coloco dentro o valor de resp. Então, vou colocar aqui 4 cidades. São Paulo, Porto Alegre, Caxias, Rio de Janeiro. E o que aconteceu? A gente preencheu cada uma dessas opções e depois o sistema, né, o código, exibiu pra gente cada uma das posições. Então, na posição 0, né, que para o usuário é a posição São Paulo, na posição 1, que para o usuário é 2, Porto Alegre, para a posição 2, que para o usuário é 3, Caxias, para a posição 3, que para o usuário é 4, Rio de Janeiro. E, obviamente, né, se eu preencher com informações diferentes, eu vou ter no final, eu vou ter uma impressão diferente dos valores. Então, por exemplo, aqui, ó, Pelotas, Manaus, Paris, Brasília. Pelotas, Manaus, Paris e Brasília. Então, assim, eu tô preenchendo todas as posições com as informações que o meu usuário me informa. Claro que eu posso usar essas informações para muitas coisas, né? Aqui era mais um exemplo de preenchimento mesmo. Agora vamos pro nosso exemplo 4, onde a gente tem um sisteminha um pouquinho mais complexo, que a gente tem um vetor, como os outros, né? E a gente inicializou alguns nomes de comidas, né, nesse vetor. E aqui a gente pode tanto alterar o item como exibir. Então, se eu pedir aqui para o meu sistema exibir, ele vai exibir os valores padrões, né? Então, pizza de calabresa, de frango, sorvete de flocos, pizza de pepperoni, sorvete de morango, pizza de sorvete. Se eu for para a parte do cadastro de comidas, eu vou dizer qual item eu quero alterar. Então, eu posso alterar um valor de 1 a 6. Internamente, é de 0 a 5. Então, o que a gente faz? A gente solicita para o usuário qual item ele quer alterar, né? E depois solicita o nome. E antes de eu alterar o vetor, eu estou diminuindo em 1 o valor informado pelo usuário. Porque para ele é de 1 a 6, para a gente é de 0 a 5. Quero alterar o 4, que é a pizza de pepperoni. Quero colocar aqui no lugar bolo de chocolate. Agora, se eu pedir para exibir lista de comidas, na posição 4, antes eu tinha pizza de pepperoni. Agora eu tenho bolo de chocolate. E eu posso fazer isso para qualquer uma das posições. Então, observem que, para o usuário, a gente alterou o item 4. Para o sistema, a gente alterou a posição 3 do vetor. E aqui na exibição, né, é um para bem simples que a gente só percorre ali o vetor. Espero que esse vídeo tenha ajudado sobre a parte de vetores. A gente pode usar os vetores em diferentes situações, né? Entendendo a base dele, a gente consegue expandir a utilização. É por isso que esses fundamentos são tão importantes. Até mais!